Oi gente, eu me chamo Bruno, sou do quarto semestre da UFCA e nessa monitoria a gente vai fazer uma revisão sobre hemostasia e coagulação sanguínea. Para começar, nós temos aqui os mecanismos básicos da hemostasia. O primeiro deles é a constrição vascular, que vai ocorrer no esforço para diminuir o sangramento. Depois nós temos a formação de tampões plaquetários. Temos também a formação do coágulo sanguíneo e o crescimento do tecido fibroso, que ocorre após a formação do coágulo. Cada um desses vai ser detalhado aqui nessa aula. Primeiro, nós temos a constrição vascular. Ela pode ocorrer pelo próprio espasmo miogênico local, por fatores altacoides, que são substâncias químicas liberadas localmente dos tecidos traumatizados ou das plaquetas, que vão fazer essa vasoconstrição, ou reflexos nervosos. Em vasos menores, as plaquetas vão ser muito importantes, porque elas vão realizar praticamente toda a contração, a vasoconstrição vascular. Isso pela liberação de tromboxano A2. Já o tampão plaquetário vai ser um dos primeiros esforços do corpo para conter o sangramento. Em danos pequenos, ele vai ser o suficiente para conter o sangramento. Não vai ser necessária a formação de um coágulo sanguíneo. Para que ele ocorra, primeiro existe a lesão vascular. Quando ocorre uma lesão vascular, a plaqueta que vai estar circulando pelo sangue vai entrar em contato com a superfície lesada e alterar a sua estrutura, liberando alguns pseudópodos, além de liberar grânulos com alguns fatores ativos. Esses fatores ativos pegajosos vão se aderir ao colágeno, que está agora exposto depois da lesão vascular, e ao fator de von Willebrand, que está presente no endotélio vascular. Vai ocorrer também uma liberação de ADP, a gente pode ver aqui, e tromboxano A2, que vão ativar plaquetas vizinhas. Essas plaquetas vizinhas ativadas vão também sofrer uma alteração estrutural e vão se aderir às plaquetas originalmente ativadas, gerando um tampão plaquetário. Depois, durante a coagulação, vai ocorrer a formação também de redes de fibrina, que vão aumentar a firmeza desse tampão. As plaquetas, ou trombócitos, vão ser as células que vão formar esses tampões plaquetários. Elas são formadas a partir dos megacariócitos, que são essas grandes células, que vão se dividir em pequenas partes, chamadas de trombócitos ou plaquetas. A sua concentração normal varia de 150 mil a 300 mil por microlitro no sangue. Elas vão ter muitas características funcionais de células completas, apesar de não possuírem núcleo e nem poderem se reproduzir. Nas suas membranas vão existir glicoproteínas que normalmente impedem a sua aderência ao endotélio, quando o endotélio está normal. Porém, quando ocorre uma lesão nesse endotélio, vai ocorrer uma estimulação dessa aderência, assim formando o tampão plaquetário que a gente viu antes. No seu citoplasma vão existir alguns fatores ativos, como moléculas de actina e miosina e trombostenina, que vão causar a contração dessas plaquetas. Além disso, também vão existir mitocôndrios e sistemas enzimáticos capazes de formar ATP e ADP, que a gente viu antes, a importância disso aqui para a formação do tampão plaquetário. Existem outros sistemas enzimáticos que também sintetizam prostaglandinas. Existe também no citoplasma o fator estabilizador da fibrina, que a gente vai ver mais para frente qual a sua função, e o fator de crescimento, que estimula o crescimento celular no local onde ocorreu a lesão. Partindo para o coágulo sanguíneo, ele vai começar a se desenvolver entre 15 e 20 segundos se o trauma à parede vascular for grave e entre 1 e 2 minutos se o trauma for pequeno. Depois de formado, esse coágulo pode seguir dois cursos. Ou ele é invadido por fibroblastos, formando tecido conjuntivo, como a gente pode ver aqui nessa figura. Normalmente vai ocorrer em coágulos em pequenos orifícios. Ou ele pode se dissolver, quando a quantidade excessiva de sangue já vazou e o coágulo ocorreu onde não era necessário. Partindo agora para o mecanismo da coagulação. Geralmente essa é uma parte em que as pessoas têm um pouco de receio, porque à primeira vista parece ser um processo muito grande e complexo. Esse aqui é o mecanismo da coagulação inteiro. À primeira vista realmente é um processo muito grande, porém a gente vai ver aqui que analisando processo por processo é bem possível de se entender. Basicamente vão ser duas vias, a via intrínseca e a via extrínseca, que vão resultar em um ponto em comum que no final vai formar o coágulo.
A gente vai analisar cada um e no final vocês vão conseguir entender essa figura. Para entender a coagulação, é necessário entender que existem mais de 50 substâncias importantes afetando a coagulação sanguínea. Normalmente, existem mais substâncias anticoagulantes ativas, justamente para evitar a formação de coágulos desnecessários. Porém, quando um vaso é rompido, as substâncias procoagulantes são ativadas. Para a gente entender o mecanismo geral, a gente vai começar pelo final, o ponto onde aquelas duas vias que a gente viu vai resultar em comum. Em resposta à ruptura do vaso ou problemas no sangue, vai ser iniciada uma cascata de reações, que a gente viu antes, tem duas cascatas possíveis, mas as duas vão gerar um complexo chamado ativador da protrombina. Esse complexo, na presença de cálcio, vai catalisar a conversão da protrombina em trombina. Importante notar que a protrombina ela é formada no fígado, independente da vitamina K para sua ativação. Daí a importância da vitamina K na dieta. Essa trombina vai converter o fibrinogênio em fibras de fibrina, que vão dar suporte a um emaranhado de plaquetas, células sanguíneas e plasma, formando coágulo. Então, o ativador da protrombina transforma a protrombina em trombina, a trombina transforma o fibrinogênio em fibra de fibrina, quebrando algumas ligações de fibrinogênio, e essas fibras de fibrina vão dar um suporte a esse emaranhado de células que vão formar o coágulo. Sobre o fator estabilizador de fibrina, que a gente viu antes que as plaquetas liberam, esse fator vai formar ligações covalentes cruzadas entre as fibras de fibrina, aumentando a sua firmeza. Importante notar também que essa trombina que vai estar sendo formada vai atuar sobre a protrombina e sobre alguns fatores de coagulação que formam o ativador da protrombina. Isso significa que quanto mais trombina é formada, mais essa trombina estimula a sua própria formação. Isso é chamado de um feedback positivo. E isso vai ocorrer até o vazamento de sangue cessar. Partindo agora para a via extrínseca, ela vai começar com um trauma da parede vascular ou com trauma dos tecidos extravasculares que entram em contato com o sangue. A partir desse trauma tecidual, vão ser formados esse fator tecidual que vai ter algumas ações. Primeiro, ele vai transformar o fator 7, que é um dos fatores da coagulação sanguínea, em fator 7A. Esse A significa que o fator 7 está ativado. Além disso, ele vai transformar o fator 10 em fator 10A, significa que ele está ativado. Então vamos lá. A partir do trauma tecidual é formado o fator tecidual. O fator tecidual ativa o fator 7. O fator 7A ativado junto com o fator tecidual e na presença de cálcio vai ativar o fator 10. Esse mesmo fator 10, junto com o fator tecidual, também na presença de cálcio, vai formar o ativador de protrombina. Chegando naquele ponto que eu falei em que as vias têm em comum. O ativador da protrombina, como a gente viu, na presença de fosfolipídios plaquetários, transforma a protrombina em trombina, também na presença de cálcio. E temos aqui o fator 5. Esse fator 5 de início vai estar inativo, porém, depois ele é ativado pela trombina, quando a trombina começa a ser formada. Quando o fator 5 é ativado, ele se torna um potente acelerador da formação do ativador de protrombina. Partindo agora para a via intrínseca, ela vai começar com um trauma ao próprio sangue ou uma exposição do sangue ao colágeno de uma parede vascular traumatizada. Ela é um pouco mais longa que a via extrínseca. Então vamos lá. A partir do trauma sanguíneo ou contato com colágeno, vai ocorrer a ativação do fator 12, que se transforma em fator 12A. Além disso, um trauma sanguíneo também é um trauma às plaquetas. Essas plaquetas que sofrem um trauma liberam fosfolipídios plaquetários que contêm a lipoproteína fator plaquetário 3. Então, esse trauma vai ativar o fator 12, transforma em fator 12A. Esse fator 12A ativado na presença de signogênio de APM, de alto peso molecular, e catalisado também pela pré-calicreína, transforma o fator 11 em fator 11 ativado. O fator 11 ativado, na presença de cálcio, vai ativar o fator 9. E o fator 9, junto com o fator 8, que é ativado na lesão vascular, e junto com o cálcio, vai ativar o fator 10,
os fosfolipídios plaquetários também vão participar dessa ativação do fator 10. Com o fator 10 ativado, nós temos de novo a formação do ativador da protrombina, que é a parte comum entre as duas vias. Então vamos lá. Com o trauma sanguíneo, o fator 12 é ativado, formando o fator 12A. E os fosfolipídios plaquetários são também liberados. O fator 12A, por meio de uma série de reações, vai ativar o fator 9. O fator 9A, junto com esse fator 8A, na presença de cálcio, e junto com os fosfolipídios plaquetários liberados no começo aqui, vão ativar o fator 10, que na presença de cálcio, com o fator 5, vai formar o ativador da protrombina, que também foi formado na via extrínseca. Esse ativador da protrombina vai gerar aquela via que a gente também viu, que transforma a protrombina em trombina, que vai gerar o coágulo sanguíneo. Em pessoas em que o fator 8 é ausente, vai ocorrer uma doença chamada de hemofilia clássica. Já nas pessoas em que o fator ausente são as plaquetas, vai ocorrer a trombocitopenia. Então, um resumo do que a gente viu aqui, que nós temos a via extrínseca e aqui nós temos a via intrínseca. A via intrínseca começando com trauma sanguíneo em contato com colágeno e a via extrínseca com trauma tecidual. As duas vias, no final, vão formar o ativador da protrombina. E esse ativador da protrombina começa aquele processo que a gente viu no começo, em que a protrombina é transformada em trombina, que quebra o fibrinogênio em fibra de fibrina, que vai ser o suporte estrutural do coágulo. Agora vamos falar sobre alguns anticoagulantes intravasculares. O primeiro deles são os fatores da superfície endotelial. Esses são os fatores mais importantes para a prevenção da coagulação. Eles são a uniformidade da superfície das células endoteliais. Essa uniformidade, quando ela não está lesionada, vai impedir a ativação por contato da via intrínseca, no caso o contato com colágeno. Também a camada de glicocálice do endotélio, que vai repelir os fatores de coagulação e as plaquetas. E a trombomodulina, uma proteína da membrana endotelial, que vai se ligar à trombina, impedindo a sua ação. O complexo formado a partir disso vai ativar a proteína C, que inativa os fatores 5 e 8. Então a gente pode ver aqui, essa é a trombomodulina. Ela vai se ligar na trombina, que também é chamada de fator 2A. Esse complexo formado vai ativar a proteína C, e a proteína C vai inativar os fatores 5 e 8, que vai dificultar a coagulação sanguínea. Os próximos anticoagulantes são a febrina e a antitrombina 3. Elas vão agir como anticoagulantes removendo as trombinas do organismo. Como é que isso vai ocorrer? Bem, as fibras de fibrina, que vão ser formadas na coagulação, como a gente viu, vão adsorver entre 85% a 90% da trombina, formada pela protrombina, e o que não foi adsorvido vai se combinar com a antitrombina 3, que, adsorvendo a trombina, bloqueia o seu efeito sobre o fibrinogênio e inativa essa trombina durante os próximos 12 a 20 minutos. Agora temos a heparina, que é um anticoagulante muito potente, porém, ela tem baixa concentração no sangue normalmente, apenas em condições fisiológicas específicas que a sua concentração vai aumentar, mas ela é muito utilizada como agente farmacológico. A heparina por si só não vai ter um efeito anticoagulante muito significativo, porém, combinada com a antitrombina 3, que a gente viu agora, vai remover muito a trombina livre e outros fatores ativos, sendo altamente efetiva. Então a gente pode ver aqui a antitrombina 3, junto com a heparina, vai inibir todos esses fatores aqui e a trombina. Ela vai ser produzida principalmente pelos mastócitos basófilos no tecido conjuntivo pericapilar, ou seja, ao redor dos capilares. E para finalizar, nós temos agentes fibrinolíticos, como a plasmina. A plasmina ela vem do plasminogênio, que é uma euglobulina contida nas proteínas do plasma. Com a formação do coágulo, esse plasminogênio vai ficar retido. Porém, o endotélio vascular, quando é lesado, vai também liberar o chamado ativador do plasminogênio tecidual, ao mesmo tempo que o coágulo começa a se formar. Então, o coágulo começa a se formar, o plasminogênio é retido no coágulo, e ao mesmo tempo, quando o endotélio é lesado,
ele vai começar a liberar esse ativador de plasminogênio tecidual muito lentamente. Como a liberação é lenta, apenas dias mais tarde, depois que o coágulo já interrompeu o sangramento, esse ativador do plasminogênio tecidual, o APT, vai converter o plasminogênio em plasmina, a gente pode ver na figura, que é uma enzima que vai digerir as fibras de fibrina e outras proteínas coagulantes, removendo os restos do coágulo sanguíneo, formando a retração do coágulo. Essas foram as referências que eu usei e muito obrigado por quem acompanhou até agora.